É isso. Vou seguir com outro assunto agora. No encerramento da reunião do G7 em Hiroshima, no Japão, o presidente Lula subiu o tom em relação ao Joe Biden e disse que o discurso do presidente americano sobre a guerra na Ucrânia não fala em paz. Lula afirmou que condena a invasão por parte da Rússia, mas criticou a posição dos Estados Unidos de pressionar o presidente russo Vladimir Putin. Vamos ver. Todos nós condenamos a ocupação territorial, da Ucrânia. Não tem ninguém que não condene. Achamos que os russos não deveriam ter o direito de fazer isso. A Ucrânia está certa em defender o seu território, mas isso vai até quando? Ontem vocês viram o discurso do Biden, sabe? O discurso do Biden de que tem que ir para cima do Putin até ele se render, pagar tudo que estragou. Esse discurso não ajuda, na minha opinião. Esse discurso não ajuda. O que ajuda é um discurso de que, gente, vamos sentar primeiro, vamos esfriar a cabeça e vamos começar a conversar. E às vezes leva tempo. Vamos ao debate, então. Na opinião de vocês, as colocações do presidente Lula reforçam a necessidade de um acordo de paz? Isa? Bom, eu acho que, primeiramente, tá evidente que no conflito da Ucrânia existem mais interesses do que apenas os interesses dos dois países diretamente envolvidos, no caso Rússia e Ucrânia. Fica evidente que há interesses dos Estados Unidos, aí colocados numa disputa, porque as pessoas precisam entender que o que está colocado de pano de fundo nessa guerra é justamente uma relocalização das potências mundiais. Certo? Então, diante disso, os Estados Unidos entram na guerra com interesses próprios. Então, assim, dito isso, eu acho que é preciso que a gente olhe a invasão, ou seja, toda guerra é negativa, A gente nunca vai comemorar nenhuma guerra, porém, é importante também a gente verificar qual que é o pano de fundo, o que não está aparecendo no discurso dos políticos, no discurso dos governantes. E aí, nesse sentido, eu acho que quando o presidente Lula fala que o discurso do Biden não ajuda, é isso que ele está querendo dizer. Quer dizer, se há uma convergência em direção à paz, por que fazer um discurso que incita uma agressividade, uma posição mais ofensiva de qualquer um dos lados? Então, acho que é isso que o presidente Lula quis dizer na sua fala, mas evidente, para a gente entender essa questão, exige sim uma percepção que vai para além do superficial. Oite. Lu, a fala do presidente Lula não condiz com as suas atitudes. Óbvio que todo mundo quer a paz. Óbvio que, e eu sempre prego o diálogo aqui, a construção de pontos, para a gente ter uma solução, parar de brigar. Só que no momento que jovens, crianças, idosos, civis que não tem nada a ver com isso, são mortos nos conflitos, em ataques russos. A gente já falou das barbaridades, dos crimes de guerra que a Rússia foi acusada. No momento que isso acontece, é com flores que a gente vai resolver a coisa, falando com o Putin? Agora, mesmo que a fala do presidente Lula indica que tem que ter paz, tem que ter diálogo, a hora que ele tem a chance para fazer isso, ele não o faz no G7. Exemplo, está lá todo mundo reunido no G7. Zelensky entrou na sala. Presidente Lula, fazendo anotações, nem cumprimentou o Zelensky, não fez questão de ir na rodinha onde ele estava. Depois ele disse, eu estava distraído, não vi ele entrar. Presidente, maior conflito, prestes a ser uma terceira guerra mundial, como é que não vê o Zelensky entrar na sala? De tão concentrado que o senhor estava escrevendo anotações para o seu discurso. Não tem condição. Mas tudo bem, não viu. Aí o Lula falou, o Zelensky falou, não necessariamente nessa ordem. No final, era a chance de ir lá e cumprimentar, como ele gosta de falar. Então, companheiro Zelensky, vamos apaziguar os ânimos. Não ficou para cumprimentar o Zelensky também. Então, esse diálogo e essa paz que o presidente prega, ele não acaba fazendo nessas atitudes. E isso não ajuda. Imagina que ele não se esforça para dialogar, não se esforça para ter o mínimo de contato com o presidente ucraniano
e depois dar essa fala extremamente inadequada ali, forçando um conflito com os Estados Unidos. Porque muitas vezes a nossa intenção pode não ser do conflito, mas a mensagem que foi recebida com a fala do presidente Lula é exatamente essa. Ô Tardelli, o Poit traz aí esse desencontro do presidente Lula com Zelensky, que tem uma guerra de versões aí, né? Porque o presidente Lula disse que tinha ali o horário na agenda e, na verdade, o presidente Zelensky é que não conseguiu atendê-lo, né? Eu acho que a versão também é dita ao contrário, mas enfim, mesmo com essa guerra de versões, ô Tardelli, foi uma oportunidade perdida mesmo, né, naquele momento. Eu não tenho dúvida de que há um interesse gigantesco da indústria bélica americana, que é a maior indústria bélica hoje, responsável pela maior parte do PIB americano, certo? Os Estados Unidos é um país que vive da guerra. Desde 1943 ele vive da guerra. Eu sempre me lembro que a gente morre de medo da bomba atômica em mãos inimigas, em mãos erradas, mas o único país que explodiu duas foram os Estados Unidos, né? E eu acredito que o que se exige é a capitulação total de Putin, o que é absolutamente inviável, impensável, estúpido de se imaginar, até pelo tamanho da potência da Rússia. O Putin não vai se render, depositar armas e fazer um acordo de Versalhes como quer a OTAN. Por isso que eu acho, quando a gente diz, as pessoas têm que ceder um pouco, é você ceder na tua pretensão. Qual foi o foco, qual foi a natureza, a razão dessa briga? Não implantem, não levem, olha, cuidado com a OTAN, vocês estão chegando perto demais de mim, vocês estão, está se tornando perigoso isso. Durante 4 anos ou mais, essa advertência foi feita. É a hora de recuar, OTAN. É a parte que te cabe desse latifúndio. Recua, OTAN, para a guerra, certo? Vamos reconstruir a Ucrânia, vamos reabilitar o mundo. Não é difícil, essa situação, eu acho que o que para, e me perdoem as pessoas que eu falei isso outra vez, eu levei xingo, sapatada de todo lado, sabe? Foi, Tardelli? Foi, eu levei, sabe? Porque parece... O que você vai falar agora, né? Porque parece que a gente é a favor, é contra a Ucrânia, a gente está criminalizando a Ucrânia. Não se trata disso, por favor, é um país invadido. Até eu briguei com você aqui, né? Lembrei agora. Tem gente sendo civis bombardeados, uma loucura. Mas ninguém pode ser a favor disso. Mas para que isso acabe, nós temos que voltar lá ao começo. Aquele joguinho vamos voltar na casinha zero e vamos ver o que pode ser feito a partir dali. Quando o Zelensky aparece de surpresa no G7, aparece com todo mundo, mas não vai a portas fechadas, quem recusa a conversa é ele. Portas fechadas para você conversar seriamente. Portas abertas para dar beijinho, comer o canapé, certo? E eu nunca vou me esquecer que foi o primeiro líder de guerra que posou para uma revista. Aquilo para mim foi uma imagem que até hoje não sai da minha cabeça. Como que alguém no meio da guerra tem tempo para ir para um estúdio fotográfico, ele e a esposa, e tirar foto, sei lá por que razão. Também há uma vaidade do líder da guerra, do senhor das armas aí. Uma guerra, ele faz com que medíocres se tornem generais. Ganha uma importância mundial, coisa que ele nunca imaginou que fosse ter. O Zelensky era um comediante medíocre e hoje é um expoente mundial. Para ele também o recuo é muito difícil. Samantha. Bom, eu concordo com a Isa quando ela coloca que os interesses que estão por trás dessa guerra são muito maiores. Concordo também com Tardelli que a questão da OTAN foi tudo o que levou a essa infeliz guerra, e na guerra a gente sabe que não tem ganhadores. Mas concordo com o Poit também quando a gente verifica que há um distanciamento entre a fala do Lula e as atitudes, né? Até pela maneira com que ele coloca, né? Que os Estados Unidos está indo para cima do Putin, né? Ele precisa escolher melhor as palavras, ele é presidente da República,
política, tem que existir aí um comprometimento com a liturgia do cargo. Agora, é óbvio que para você buscar paz, a gente precisa resgatar todo o histórico que o Brasil tem nas relações internacionais de intermediar a paz, porque felizmente nós somos um país pacífico, não nos envolvemos em guerras, o nosso Itamaraty é excelente nisso, que quando a gente está querendo propor a paz, nem a Rússia vai ter a sua pretensão atendida integralmente, nem a Ucrânia. É preciso um consenso, mas para que haja esse consenso, para que tenha uma discussão, é imprescindível que o presidente também ouça quais são as demandas do Zelensky, quais são as demandas da Rússia, para que se possa chegar a um acordo. Eu sei que há uma série de informações truncadas, se o Lula não foi à reunião com o Zelensky, se o Zelensky atrasou, mas o fato é que, infelizmente, essa reunião teria que ter acontecido, porque se o Brasil busca a paz, eu preciso ouvir a pretensão das duas partes para se chegar a um acordo, e esse acordo não vai ser nem a vontade da Rússia integralmente, nem a vontade da Ucrânia. Ambos vão ter que, de alguma forma, ceder, e eu reafirmo aqui, eu acho que o Brasil tem um papel importante nisso, tem uma tradição nisso, e o que a gente tem que buscar é a paz, com muito equilíbrio, mas ainda dentro das vias diplomáticas e sem usar esses termos que o presidente da República usa, que na verdade não ajudam. A fala dele só trouxe a briga com os Estados Unidos, né, uma crítica. Então, quando a gente está na diplomacia, a gente tem que tomar muito cuidado, inclusive com as expressões e as palavras que a gente utiliza ainda mais no presidente da República.